Capítulo 823, Tapeando a erudita imperial do Reino Divino Azura. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. Esta faísca fina do relâmpago parecia muito insignificante, contudo, apenas tocando-a suavemente, Bihuil sofrera tal destino. O poder violento do trovão não só destruiu todo o braço de Bihuil, mas o poder tirânico do trovão também aproveitou a oportunidade para mergulhar em seu corpo. Essa era uma energia terrível que até mesmo um ancião supremo do Reino Mar Divino acharia difícil resistir. Bihuil estava completamente paralisada e a metade direita de seu corpo estava quase queimada de preto. Li Ming não deu a Bihuil qualquer chance de se recuperar. Sua mente tocou o broto do deus Erejé e tirou com força um segundo punhado de relâmpagos dourados carmesins. Ele derramou esse relâmpago em sua lança e utilizou o roque dourado quebrando o vazio, voando pelo vazio e piscando na frente de Bihuil. Os olhos de Li Ming brilharam como uma luz frenética. Ele levantou a lança com as duas mãos e atacou para baixo. O seu espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze inundou a lança, misturando-se com o poder dourado do trovão e fundindo-se. A lança inteira parecia um sol magnífico dourado carmesim, uma luz dourada impactando diretamente os céus. Bihuil emitiu um lamento sem alma. Nesse momento crítico de vida ou morte, ela mordeu a metade restante de sua língua, soltando um bocado de sangue enquanto recuperava os sentidos com a dor intensa. O globo ocular de Bihuil se arqueou como se estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Era tarde demais para evitar o ataque de Li Ming, nem ela poderia bloquear a luz dourada da lança. Neste momento crucial, ela decidiu desistir de qualquer pensamento de se defender. Ela formou uma garra com a mão esquerda e empurrou-a para o dantian de Li Ming. Li Ming simplesmente ignorou o ataque final desesperado de Bihuil. Sua lança veio batendo decisivamente. Se ele perdesse essa chance, ele perderia. A lança de Li Ming bateu na cabeça de Bihuil. Com o apoio do relâmpago dourado carmesim, o potencial da lança de Li Ming atingiu um grau aterrador. Ping! A cabeça de Bihuil explodiu como uma melancia. Líquido cerebral vermelho e branco se espalhou no rosto de Li Ming. Ao mesmo tempo, a garra de Bihuil penetrou profundamente no estômago de Li Ming. Sua verdadeira essência protetora foi rasgada como papel e as garras afiadas de Bihuil atacaram impiedosamente a armadura do Imperador Demônio. Com um som ressonante de caixa, o corpo de Li Ming tremeu como um terremoto e ele voou para trás, uma enorme quantidade de energia perigosa e perversa invadindo-o. Li Ming vomitou um bocado de sangue. Ele caiu no chão, sentindo como se todos os seus órgãos tivessem sido moídos. O ataque de Bihuil foi muito aterrorizante. Mesmo quando ela era uma lâmpada de óleo quase seca e mesmo com a armadura do Imperador Demônio enfraquecendo a energia e protegendo Li Ming, aquele ataque final ainda o feriu e fez com que ele vomitasse sangue. Naquele ataque, os meridianos de Li Ming quase se retorceram. Seus órgãos foram danificados e seu dantian foi ferido pelo choque. A disparidade entre a força absoluta deles era simplesmente grande demais. Se não fosse pelo fato de que o corpo de Li Ming era tão duro quanto um tesouro de grau terra de nível alto e todos os seus meridianos e órgãos tinham sido refinados várias vezes, este ataque teria rasgado seu dantian, matando-o aqui. Este relâmpago dourado carmesim era verdadeiramente aterrorizante. Se um mestre nas etapas da destruição da vida fosse atingido por um grande arco desse relâmpago dourado, eles simplesmente morreriam, não importando o quão bem estivessem classificados no mandato do céu. Que pena! Se a minha alma divina fosse poderosa o suficiente, eu poderia mover mais relâmpagos dourados carmesins. Se eu fosse capaz de usá-lo livremente, eu não teria necessidade de temer ninguém no Reino Mar Divino. Após este incidente, Li Ming tornou-se cada vez mais consciente de quão poderosa era a alma. Embora não se pudesse dizer que a força da alma se correlacionasse diretamente com a força, isso definitivamente marcava o limite do cultivo de um artista marcial. Se alguém não pudesse melhorar sua alma, então o cultivo dele se estagnaria para sempre. Nesse momento, uma sensação crítica surgiu na mente de Li Ming. Sem pensar nisso, ele pisou em roque dourado quebrando o vazio, seu corpo explodindo para frente. Bang!
A luz preta de uma lança atingiu o chão onde Li Ming estava de pé, causando uma explosão maciça. As pupilas de Li Ming se contraíram. Ele girou ao redor e viu que quem o atacou foi o segundo emissário demoníaco. Ambas as pernas do segundo emissário demoníaco tinham sido arrancadas. Ele flutuava no ar, carregando sua longa lança. Ossos manchados de sangue ressaltados dos restos de suas pernas. Era como se ele tivesse sido mordido por algum animal selvagem gigante e tivesse suas pernas arrancadas. O segundo emissário demoníaco e Bi Huiyu estavam guardando duas áreas separadas, esperando que Li Ming aparecesse. Quando o segundo emissário demoníaco chegou, o resultado foi completamente diferente do que ele esperava. Em apenas alguns instantes de tempo, Li Ming matou Bi Huiyu. Apenas o que era aquele relâmpago dourado carmesim. O segundo emissário demoníaco ficou louco de ciúmes ao pensar nas chances de sorte que Li Ming deve ter experimentado no domínio do trovão. Como esse pirralho não poderia ter morrido depois de se aventurar profundamente no domínio do trovão? Quanto a si mesmo, ele teve as duas pernas mastigadas por uma antiga e desolada besta no pântano negro de 8.000 milhas. A situação atual do segundo emissário demoníaco era extremamente pobre. Ambas as pernas estavam arruinadas e sua força não chegava a 30% do pico em seu estado normal. Mas a situação de Li Ming não era muito melhor. Depois de ser atingido e ferido pelo último ataque desesperado de Bi Huiyu, seu Dantian havia sido ferido. Sem tempo para se regenerar, sua força também era menor que a metade do pico de sua força. Se Li Ming estivesse em seu auge, ele poderia lutar com o segundo emissário demoníaco em uma batalha. No entanto, as chances de vitória agora eram muito pequenas. O segundo emissário demoníaco provavelmente tinha visto o relâmpago dourado carmesim e não poderia mais ser usado como um ataque furtivo. O segundo emissário demoníaco também estava aterrorizado com Li Ming. Li Ming era simplesmente uma barata imbecil. Desde que o reino divino de Azura descobriu que a herança do imperador demônio era mantida por Li Ming, eles tentaram capturá-lo, até mesmo enviando 2 grandes eruditos imperiais e 4 emissários demoníacos. Mesmo depois de encontrá-lo após de uma ampla busca que durou vários meses, ninguém conseguiu prejudicá-lo. E então, mesmo quando ele foi forçado a entrar em uma zona de perigo tão alarmante, ele ainda conseguiu emergir em perfeitas condições e usar algum método estranho para matar Bi Huiyu. Como o segundo emissário demoníaco não poderia ficar desanimado com isso. Como o segundo emissário demoníaco do reino divino Azura, ele tinha todo o poder e autoridade que ele queria na palma de suas mãos. E, no entanto, essa fé em sua própria força e crença consistente em sua superioridade havia sido corroída por Li Ming. Somente derrotando Li Ming ele poderia recuperar a fé que ele mantinha em si mesmo. E a autoconfiança de um artista marcial geralmente influenciava os limites de suas conquistas futuras. Li Ming já havia se tornado um demônio em seu coração que o segundo emissário demoníaco teve que superar. Caso contrário, seus pensamentos nunca seriam pacíficos novamente e ele nunca se livraria de seus demônios do coração. O segundo emissário demoníaco pegou uma pílula vermelha do seu anel espacial e engoliu. Por um tempo, um estranho rubor subiu por seu rosto como se ele fosse um mortal bêbado. Li Ming imediatamente reconheceu isso pelo que era. Este era um tipo de medicamento semelhante à pílula de sangue escarlaté. Depois de tomá-lo, a força de uma pessoa aumentaria rapidamente por um curto período de tempo. Mas os efeitos colaterais eram extremamente perigosos. Para o segundo emissário demoníaco, engolir este tipo de pílula em sua condição gravemente ferida, causaria uma enorme perda de sua vida útil. Mas neste momento, o segundo emissário demoníaco estava preparado para desconsiderar tudo para matar Li Ming. Vosh! Várias centenas de selos sugadores de sangue saíram do corpo do segundo emissário demoníaco. Seus olhos ficaram vermelhos, inchados de sangue e sem uma única palavra ele deu um passo para frente. Ao praticar a arte da alabarda da grande desolação por tantos anos, o segundo emissário demoníaco tinha uma compreensão elevada do conceito do espaço. Embora não tenha atingido o nível de Li Ming, ainda era suficiente para seus ataques parecerem fantasmagóricos e indescritíveis.
Com um único passo para frente, ele chegou a 100 pés na frente de Li Ming. Todo o potencial do segundo emissário demoníaco foi emitido por sua lança. Chacina. Os selos sugadores de sangue o uivaram. Li Ming pisou em roque dourado, quebrando o vazio, e rapidamente recuou. Ao mesmo tempo, ele pegou uma espada fria e brilhante de 4 pés de comprimento de seu anel espacial. O raio permaneceu na lâmina da espada. Essa era a espada branca de Argentó. Li Ming agarrou a espada branca de Argentó e todos os seus músculos explodiram de repente. Ele abriu completamente os 3 portões dos 8 portões internos escondidos, exaurindo a totalidade de sua força para lançá-lo em direção ao segundo emissário demoníaco. Depois de completar 100% do refinamento medular, a força do corpo de Li Ming já excedia 200.000 jin. Depois de abrir o portão da maravilha, sua força física ultrapassou 1 milhão de jins. Foi só porque Li Ming lutou com energia com frequência, resolvendo batalhas com a luz da espada e a luz da lança, que ele não teve a chance de mostrar a força física máxima concedida ao seu corpo pelos 8 portões internos escondidos. Agora, com seu mais de 1 milhão de jins, ele levantou a espada branca de Argentó para frente. A espada cortou o céu como um meteoro branco ardente, sua velocidade alcançando um nível quase inacreditável. Uma afiada espada tesouro de grau santo também tinha o trovão do Imperador, trovão das 8 mortes fundido a ela. Agora, sendo lançada com mais de 1 milhão de jins, seu poder havia alcançado graus impossíveis. Mesmo uma montanha alta de 100.000 pés se quebraria em pó na frente dela. Se a espada afiada perfurou o ar, trazendo incontáveis arcos de luz roxa e rasgando diretamente a luz da lança do segundo emissário demoníaco. Uma espada, com força irresistível, continuou atirando em direção ao segundo emissário demoníaco. Que espada é essa? O segundo emissário demoníaco ficou horrorizado. A espada que Li Ming utilizara era uma espada sem mestre. Ele tinha feito apenas com sua força física. Não havia verdadeira essência derramada nesta espada e ainda assim seu poder e energia alcançaram um grau tão incrível. Tesouro de grau santo. O segundo emissário demoníaco ocupava um cargo importante no reino divino Azura. Com sua origem profunda, ele naturalmente tinha uma percepção elevada. Ele já havia visto a guarda do coração da armadura do Imperador Demônio antes, mas mesmo esse tesouro simplesmente não era capaz de se comparar com essa espada longa roxa atacando em sua direção. Talvez apenas a versão unificada e completa da armadura do Imperador Demônio pudesse se comparar a ela. O segundo emissário demoníaco não se atreveu a ser descuidado. Ele recuou e disparou uma centena de luzes de lança ao mesmo tempo, bombardeando a espada branca de Argentó. A espada branca de Argentó era uma arma sem mestre e Li Ming não tinha derramado nenhuma verdadeira essência nela. Mesmo tendo sido lançada com 1 milhão de jins, a força ainda não podia ser comparada ao ataque de essência enviado por uma potência na 6ª etapa da destruição da vida no caminho marcial do recolhimento de energia. Quando os raios de energia se espatifaram na espada branca de Argentó, explosões encheram o céu como fogos de artifício. A espada gradualmente desacelerou antes de finalmente parar no ar. É realmente uma espada sem mestre. O segundo emissário demoníaco ficou sem fôlego. Sem dúvida, esta espada de grau santo foi encontrada por aquela pequena barata no domínio do trovão. Com o cultivo daquela pequena criatura e a força da sua alma, era simplesmente impossível para ele deixar sua própria marca espiritual dentro dela. E sem uma marca espiritual, era impossível para ele derramar sua verdadeira essência nela. Esta deve ter sido a razão pela qual ele atacou com esta espada divina como um dardo para matar seu inimigo. Isto era simplesmente um desperdício a arruinar os dons do céu. Se ele pudesse obter essa espada divina, o coração do segundo emissário demoníaco começou a pulsar. Mesmo que ele não usasse a espada, ele ainda poderia entregá-la ao reino divino de Azura. Isso seria uma conquista colossal e os recursos que ele receberia como recompensa seriam ilimitados. Havia vários anciões supremos do reino mar divino empunhando espadas dentro do reino divino de Azura, mas todos eles sofriam porque não tinham espadas adequadas que combinassem com eles.
Se eles descobrissem sobre essa espada, eles definitivamente não hesitariam em pagar qualquer preço para obtê-la. Seu pequeno animal, sua espada é minha agora. Esse pensamento passou pela mente do segundo emissário demoníaco. Ele rapidamente formou um selo preto e jogou na espada branca de Argentó. Ele queria pegar a espada branca de Argentó primeiro. Caso contrário, se Li Ming recuperasse ela e, em seguida, decidiu não lutar com ele e escapar em vez disso, não havia nenhuma maneira que ele poderia perseguir Li Ming em sua condição